Fala galera, mais um dia aqui de orientação. Vou essa turma aqui da CMC. Os colegas são profissionais aí do setor elétrico de subestação. Então nós vamos envolver aqui nesse treinamento seguintes didáticas que nós vamos passar para os colegas. NR10 e vamos abordar o conceito sobre utilização de ferramentas. Então, o item um dos itens da NR10 trata sobre suplementação de segurança contra risco de contato elétrico. E o que isso significa? Então, vamos ver isso de forma mais objetiva. Então, quando a norma fala que é uma norma do tipo C, de acordo com a NR12, as ferramentas manuais, ela tem essa norma. Normas do tipo C são normas que ela já estabelece um rigor na ferramenta, no equipamento, e que garante a segurança, inclusive com redundância, das proteções. De forma que o operador não vai ter risco de exposição a choque elétrico, bem como as energias mecânicas dos elementos de transmissão de força. Então, nós estamos com ferramentas manuais. Isso não trata da NR12, tá, senhores? Vou falar de novo. A norma que trata sobre ferramentas manuais, ela vai ser a NR18, então nós vamos tratar de obra. É o que vocês precisam entender. A NR18, um dos seus itens, fala que, de acordo com a exposição ao risco, é necessário reconhecer no processo quais ferramentas que vão ser utilizadas para treinar os trabalhadores. Então, aqui nós temos lixadeira 7 polegadas e meio, nós temos lixadeira 3 polegadas, que na verdade são chamadas de esmerilhadeiras, certo? Aí nós temos também o martelete elétrico com furadeira. Temos também a serra manual, tá? Que é, na verdade, serra mármore. Porém, é comum ver a utilização desse equipamento como serra de madeira. Então troca-se o disco e passa a serra madeira com ela. Só que não é indicado para isso, é só serra mármore. Por isso que a rotação dela é maior. A rotação dela está acima de 7.800 RPM. Expondo que uma serra de madeira vai trabalhar com a metade dessa rotação. E a gente vai ver como é que deve ser feito, então, para a serra de madeira. Olha? E aí nós temos também os modelos, os tipos de ferramentas, que são as milhadeiras de 3 polegadas e meio. Aí nós vamos ver que existe diferença de funcionamento do equipamento. Alguns equipamentos têm variador de frequência, outros não. O variador de frequência significa que eu posso aumentar a rotação do disco, como eu posso diminuir, e vai dar mais segurança para o trabalhador. Beleza? Então nós vamos entender agora a partir desse estudo, no momento da NR10, já aproveitando o estudo das ferramentas manuais elétricas. Olha? Aí então o que eu quero para vocês, essa ferramenta está sem proteção. Beleza? Vocês vão vir aqui na nossa bancada, eu tenho várias coisas e tem os punhos. Eu quero que vocês montem a proteção dessa ferramenta de forma correta. Olha? Eu vou passar isso para vocês vão mostrar como é que vocês dão o entendimento e eu vou estar analisando. Beleza, senhores? De pé comigo aqui na bancada, jornalista da bancada de trabalho, então tá com vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre a NBR 5410. Então assim, nosso treinamento, como eu disse, é totalmente prático. Você vai pegar um momento teórico na nossa plataforma, só que a gente vai vir para a prática. Aqui, para transformar esse conhecimento em prática, a gente precisa fazer o quê? Entender o que é essa isolação dupla reforçada. Certo? O que a norma quis dizer com isso? Então, a norma, quando ela falou de isolação dupla reforçada, ela imediatamente está afastando algum grupo de pessoas do risco elétrico. Porque vocês concordam comigo que tem pessoas que podem se expor ao risco elétrico? Aí hoje eu vou chamar a atenção para vocês, ó. A gente tem pessoas do grupo, isso chama de grupo, ó. Grupo B1, B2, B3, B4 e B5. Então aqui, ó, pessoas desse grupo aqui, por exemplo, ele pode trabalhar no método ao potencial. Por exemplo, potencial. Então essa pessoa B1 pode trabalhar no método ao potencial, pode trabalhar no método ao contato e pode trabalhar no método à distância. Olha só, esse profissional aqui é quem? Esse profissional em particular é o eletricista de linha viva. Isso aqui é uma categoria de profissional. O eletricista de força e controle, ele não pode trabalhar no contato. Ou melhor, ele pode trabalhar no potencial. É só eletricista de linha viva. Tá? Então lá no treinamento vocês viram que eu mostrei o pessoal em cima da linha de transmissão. Aquele é o grupo B1. Ele pode trabalhar no potencial. Isso é necessário. Ou melhor, esse trabalho depende de técnica para entrar no potencial.
Então significa que o corpo do trabalhador vai estar no mesmo potencial da linha, da rede de transmissão. Se for 500 mil volts, o corpo dele vai estar em 500 mil volts. Então tem uma técnica para a gente entrar no potencial. E também tem equipamentos para entrar no potencial. Então tem uma roupa, chamada roupa condutiva, onde a gente tem o que chama umbilical, onde a gente vai chegar próximo do campo eletromagnético e vamos chamar aquele potencial para a roupa. É claro, nesse momento a gente não pode estar sobre nada abaixo do potencial da rede. Se eu estiver sobre um andaime que ele isola só 300 mil, eu vou entrar numa 500, eu morro na hora. Eu tenho que ter um andaime que tem capacidade, pelo menos, de isolação, pelo menos, do todo do potencial que eu vou entrar. Então eu vou entrar o trabalhador vai entrar no potencial através de andaimes isolados, são andaimes de linha viva, andaimes específicos. Geralmente eles são construídos painéis isolados em fibra de 1 por 1, estaiado com cordas específicas, certo? Cordas que elas não são condutivas também, tá? E aí, esse trabalhador consegue entrar via andaime, ou via helicóptero, que eu não tenho nenhum contato com a terra, ou via cesto aéreo, Skylander, que também é possível, ou Sky, beleza? Então essas formas desse grupo entrar, tá? O grupo B2. Esse trabalhador, ele é um eletricista, por exemplo, de painel, força e controle, eletricista de manutenção, eletricista de rede. Você conhece esses colegas que trabalham aí na escada, na rua? Eles são B2, eles são eletricistas de rede. Eles não podem trabalhar no método ao potencial, mas eles podem trabalhar no método ao contato. Beleza? Aí, qual que é a diferença? No método ao potencial eu não tenho proteção contra choque elétrico. No método ao potencial nós temos proteção para o choque, ou melhor, a indução elétrica entrar nas vestimentas e fazer parte de toda a ocupação do corpo do trabalhador. Ela vai entrar, inclusive, no trabalhador, a potência elétrica. Ao contato, ao contrário, eu já não posso ter caminho. Ou seja, a tensão elétrica não pode entrar em contato com o trabalhador. Ao potencial, a gente precisa de ter uma isolação. A gente precisa de uma isolação rígida, que eu vou mostrar para vocês. O sistema de isolação. Vamos conhecer? Bora lá. Levante, homens. Então, pessoal, o eletricista que vai trabalhar ao contato é diferente do eletricista que trabalha em potencial, correto? Qual que é a diferença? E o potencial? O potencial é para vestir uma roupa apropriada para isso. E a contato já tem luva, óculos, capacete, uma escada que envolve você. Exatamente. Então, eu posso trabalhar sobre uma escada, e aí, a escada, ela é uma ferramenta, mas ela se torna um equipamento de proteção. Por quê? Porque ela é isolada. Tá, e aí, como que eu sei que a escada é isolada, pessoal? Só o fato de ser de fibra não significa que é isolada, porque eu posso ter um material contaminado. Para me garantir que ela é isolada, eu preciso desse teste aqui, ó, teste de isolação. Esse equipamento aqui, ele é um equipamento para mim conseguir assegurar que essa vara pega tudo, ou esse bastão maço, ele tenha uma proteção a X voltagem. Por exemplo, esse aqui, ó, o teste com ele é com 36, ou na verdade 40 mil volts, ou 40 kV, o teste com esse. Então ele vai entrar na classe 4 de tensão. O método ao contato, ele vai envolver esse aqui. Não é necessário que só porque eu estou no método ao contato eu estou com a mão na rede, não. Eu posso estar usando, por exemplo, um bastão, pega tudo, ou uma vara de manobra, ou mesmo fazer qualquer intervenção em algum tipo de chave, onde eu vou estar a uma distância. Lembra da distância D1, D2 que eu passei? É isso. Se eu estou na D1, significa que o meu potencial, eu tenho, por exemplo, uma 13.8. Eu tenho 50 centímetros de distância que eu posso chegar nela. Tá? Mesmo assim, ali, eu vou precisar ainda de um equipamento para entrar em contato com a falha. Eu vou lá, por exemplo, fazer alguma manobra na chave, que eu vou usar um bastão de manobra. Esse método é chamado método ao contato. Eu não estou com contato com a rede, porém meu contato ele é seguro, está isolado. Tá? Então, se eu for trabalhar no método da distância, eu vou usar outros materiais. Por exemplo, eu vou estabelecer um estado de desenergização. Então eu vou entrar no método ao contato, vou abrir uma chave, essa chave está com carga, que significa que todos os equipamentos daquela região estão ligados, a carga vai gerar um arco, esse arco precisa ser subtraído ou recuperado de um dispositivo que se chama luar de Bastel. Então toda aquela energia que vai ser da carga térmica, 20 mil graus de ar, né, vai ser luar de Bastel. Uma vez que eu asseguro o estado de desenergização, eu vou precisar aterrar. Eu vou chegar nas massas das fases e vou empurrar isso aqui. Ó. Tá. Joguei todas as massas da fase no neutro. Entendeu? O que vai acontecer? Todas as fases no neutro, se acontecer uma reenergização com placa solar, gerador, vai ter um curto-circuito entre as fases. E aí, esse equipamento vai queimar lá, mas não mata o exercício. Tem algumas informações importantes que vocês entendem que vai ter que trabalhar entre as ferramentas. Pode ser uma ferramenta e o outro lado não tem nada. A energia pode atingir o exercício também.
Então, para mim, trabalho no método contato, eu vou usar uma forma, uma condição, no método à distância, eu vou usar outra condição, beleza? Então, pessoal, ó, nós temos os grupos, todo mundo, beleza? B1, B2, B3, B4, B5. Esse, aqui eu consigo classificar o potencial elétrico. Aí nós temos os métodos. Ah, isso aqui é fundamental entender isso. Tem pessoas que quebram a cabeça demais com relação a esse assunto, método. Por quê? Porque a pessoa acha que ele é eletricista, ele tem que ter periculosidade. Nada a ver. Não está associado ao cargo, está associado ao método de exposição, a forma de exposição ao trabalho. Porque o que é a fonte geradora de perigo? A fonte geradora de perigo é o potencial elétrico. Aqui nós temos a eletricidade, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um átomo, eu tenho os elétrons aqui dentro do condutor. Se eu tiver esse condutor em condição totalmente desenergizada, ele vai estar todo condensado aqui, todos esses elétrons não vão estar em movimento, eles não vão estar em trabalho. Logo, esse condutor, cara, não tem que ter medo de condutor. Quando tem um condutor, encosta nesse cara aqui, eles levam um choque. Vocês vão ver, o negócio sentiu que está um choque elétrico no condutor. Então vocês vão ver que ele está pegando mesmo, né? Doido. Vocês vão ver que não tem. Aí, ó, pegou o condutor. Ele vai ter o condutor de C. Ó, se ele não colocar lá, esse é um contorno, não vai acontecer nada com você. Só vai acontecer a passagem da energia, né? Muito bem, que vai ser a tensão. Existe uma tensão ali de trabalho. Mas ela só vai passar e vai se tornar corrente no momento em que o condutor esteja energizado. Então tem método que ele é extremamente fora de cogitação a questão de periculosidade, não tem periculosidade aqui. Se ele for num som para estar aqui, dá um pouco de choque, né? Não, onde? O quê? Carro? É? Automotivo? É. Automotivo. Não, eu digo de energia. Só normal. Ah, sim, você faz. Está energizado, já tudo. Está 220. 220 volts. Mas eu quero chamar a atenção que é o seguinte, questão de método. Tem pessoas que vão trabalhar em método e esse condutor, os elétrons, eles vão estar totalmente repousados. Eles não têm agitações, eles não estão vibrando, eles não estão em condição de sair do seu núcleo e fazer o efeito da energia elétrica. Eles vão estar compactados. Essa é uma situação de um condutor desenergizado. Esse método, ele é chamado de método à distância. Então trabalha à distância. Tá? Agora, essa é uma qualidade de eletricista. Geralmente quais? Eletricista montadores, certo? Eletricista de instalações, desenergizado. Pode ser eletricista elétrico, pode ser não, todos, eletromecânico. Mas é o que muda para os quadros, né? Aí você olha para tem muito eletricista trabalho de distância, só quase todos. Esse mercado aqui, ó, o trabalho potencial, ele é um mercado cativo, ele é específico de alguns setores. Quem domina esse mercado hoje aqui, ó, ao potencial? Vamos mudar de cor. Ó, esse mercado de geração e transmissão, ele é exclusivo da ONS, Operadora Nacional do Sistema Elétrico. Exclusivo deles. Aí nós temos as agências, a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai estabelecer que não pode faltar energia aqui no estado, e vai ter que ter um fator lá que é chamado feedback, e quando falta tem que repor, pagar o consumidor pela falta. Certo? Aí, esse mercado aqui é eles que vão gerenciar, o ONS. Mas como eles são da parte executiva do processo, tem alguém que vai fazer a questão de campo, a técnica, então vai envolver furnas, ele faz o nome? Furnas, vocês vão trabalhar em furnas. Furnas é isso, que é as centrais elétricas, que elas são responsáveis pela geração e pela distribuição. Aí Furnas tem os seus parceiros, que aí vocês vão trabalhar com um deles, que é chamado EDP. A EDP hoje, ela comprou os prédios ativos da CELG, ela comprou a CELG, G, E, C, Pessoal, então a CMC tem um contrato da EDP que, de acordo com o centro técnico da CMC, o tipo de obra, que é construção, montagem, instalação e comissionamento de subestação, ele vai atender esse método à distância. Isso significa que, em nenhum momento, o local de trabalho de vocês pode ter energia elétrica. Então a gente precisa garantir que não tem energia elétrica. Como que a gente garante que não vai ter energia elétrica? Então, toda fase, vamos retirar a brita, precisa fazer teste de ausência de tensão na malha dela. Por que tem brita na nossa situação, senhores? Não. Porque a brita, ela vai impedir a tensão de passo. Já viu falar de tensão de passo? É a tensão que
tem uma fuga de corrente para a malha do aterramento, aquela malha vai ficar energizada e desenvolver um campo eletromagnético. Que entre esse passo com esse, eu tenho um DDP, diferença de potencial. Então a brita faz o quê? Eu posso andar normal na subestação, porque a brita quebra o DDP, porque ela não é toda quebradinha. Energia, né? A brita ela não é como toda energia. Não, ela é isolante. Ela é isolante, ela tem baixo coeficiente de transmitir a energia, ela é um péssimo condutor e ela é um ótimo isolante. Então a rigidez dielétrica da brita, do material dela, que é da rocha, é perfeita, da louça, entendeu? De alguns polímeros da fibra, elas são perfeitas. Entender que ao retirar a brita, vocês vão estar trabalhando um novo potencial. Para abrir a área para você escavar, significa que a gente precisa remover a brita. Então, a remoção da brita, ela vai ser antes de desligar tudo ou depois de garantir o estado de desenergização. Garantir. Depois que eu garantir o estado de desenergização, eu posso tirar a brita. Significa então que, quando foi garantido o estado de desenergização, aquela área, ela teve um isolamento, um dimensionamento de segurança. Considera que aqui é a subestação. Você está no canteiro de obra de vocês aqui. Então, por quê? Precisa fazer essa progressão dessa forma. Porque o estado de desenergização, ele só é assegurado quando a gente tem todas essas dinâmicas. Aí a gente consegue liberar a área. A liberação da área ela vai preceder dessas etapas. Fazem parte do planejamento, cronograma de execução da obra. Tá? E aí você precisa fazer os testes de ausência de tensão, fazer a constatação. Aí então, a gente vai passar para você agora, para vocês, por exemplo, como que a gente vai constatar uma ausência de tensão. Para você ver, por exemplo, que eu falei sobre DDP. Olha, como que a gente constata? Se tem tensão ou não tem tensão. Se tem tensão só numa fase, na outra não tem. Como que o meu sistema de proteção está atuando, está segurando que eu não vou morrer ali, por exemplo. Pessoal, então, a CMC tem um contrato da EDP, que, de acordo com o acervo técnico da CMC, o tipo de obra, que é construção, montagem, instalação e condicionamento de subestação, ele vai atender esse método da distância. Isso significa que, em nenhum momento, o local de trabalho de vocês pode ter energia elétrica. Então, a gente precisa garantir que não tem energia elétrica. Como que a gente garante que não vai ter energia elétrica? Então, toda fase, vamos retirar a brita, precisa fazer teste de ausência de tensão na malha dela. Por que tem brita na nossa subestação, senhores? Não. Porque a brita, ela vai impedir a tensão de passo. Já viu falar de tensão de passo? É a tensão que tem uma fuga de corrente para a malha do aterramento, aquela malha vai ficar energizada e desenvolver um campo eletromagnético. Que entre esse passo com esse, eu tenho um DDP, diferença de potencial. Então a brita faz o quê? Eu posso andar normal na subestação, porque a brita quebra o DDP, porque ela não é toda quebradinha. Energia, né? A brita ela não é como toda energia. Não, ela é isolante. Ela é isolante, ela tem baixo coeficiente de transmitir a energia, ela é um péssimo condutor e ela é um ótimo isolante. Então, a rigidez dielétrica da brita, do material dela, que é da rocha, é perfeita, da louça, entendeu? De alguns polímeros da fibra, elas são perfeitas.